Antes de você entender como é que eu posso te ajudar, você precisa entender quem eu precisei me tornar para estar aqui hoje. Tudo que eu faço hoje nasceu muito antes da psicanálise, da espiritualidade ou dos consultórios, das histórias que eu ouço todos os dias. Nasceu da minha própria história. Eu nasci lutando pela vida. Eu já nasci uma guerreira. Por isso que eu já trabalhei tanto com isso. Porque os médicos falaram para os meus pais que a chance que eu tinha de sobreviver era muito pouca. E de alguma forma, essa parece ter sido a marca da minha história. Por isso que eu falei que eu lutei tanto. E lutar cansa, tá? Depois vocês vão entender por que eu tô falando isso. Aprender desde muito cedo que viver também é atravessar desafios. Acho que eu já cheguei na vida assim. Meu Deus do céu, que doideira vai ser isso. Cresci em uma família simples, onde aprendi que nada vinha fácil. Ainda criança, aproveitava a plantação de maracujá da minha família para fazer suco e din-din para vender lá no Lava Jato do meu pai e sair vendendo nos vizinhos na rua. Chiclete eu também vendia, lembranças. Não era apenas para ganhar dinheiro, era porque desde pequena eu acreditava que se eu quisesse uma realidade diferente, eu também precisava fazer diferente. Sempre fui sonhadora, sempre fui curiosa e sempre fui aquela criança que questionava tudo. Não era muito bem-vinda não, sabe? Bem vista. E quando muita gente dizia que alguns sonhos eram grandes demais para mim, eu acreditava que eles já existiam, antes mesmo de acontecerem. Hoje, muitas pessoas chamam isso de lei da atração. Eu prefiro chamar de fé. Eu sempre acreditei. Eu sempre tive uma força muito grande dentro do meu coração. Eu acreditei que conheceria o mundo. Acreditei que construiria uma vida diferente, mais feliz, mais tem que. Acreditei que existia algo muito maior me esperando. A primeira vez que eu pisei aqui no Rio de Janeiro, que eu sou a louca, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, eu tinha 15 anos de idade. Lembro de olhar essa cidade e sentir algo diferente. Como uma certeza, difícil de explicar. Um dia eu ainda vou morar aqui. Eu vou viver essa novela das 8, das 9 de Manuel Carlos. Anos depois, esse sonho aconteceu. E ele foi apenas um entre tantos que eu vou contar para vocês. Mas realizar sonhos não significa não sentir dor. Sabemos disso, né? Eu também vivi relacionamentos difíceis. Passei por perdas, frustrações, recomeços. E quantos recomeços já passei? Já casei, durei um mês, gente. E momentos em que precisei reconstruir a minha vida. Houve fases em que me perguntava por que repetia alguns padrões, por que determinadas dores insistiam em voltar. Ai, gente, a vida. E por que mesmo conquistando tantas coisas do lado de fora, ainda existiam respostas que eu não encontrava dentro de mim. Carregava dores que eu não tinha ideia. Persistia em não abrir o pacote do motoboy. Foi essa busca que mudou completamente a minha vida. Primeiro veio a curiosidade, porque eu já nasci curiosa. Eu lembro que minha mãe falava assim, a Aline sabe de tudo, a Aline mexe em tudo. Depois vieram os estudos. Nunca fui muito boa, não. Tá? Pra falar a verdade, essa questão do TDAH, já sofri bastante com isso e não é porque é moda não, tá, gente? Eu já me trato mesmo como psiquiatra há 10 anos. Então, desde quando a minha filha nasceu. Então, TDAH na minha vida foi algo que aprendi muito com isso. Na escola, desde criança, eu fui aquela mediana. Eu sempre estudei escola pública, então, assim, a média na escola pública era 5. Então, a nota máxima que eu tirava era 7. Eu sempre fui horrível em exatas, porque depois eu entendi também que eu tenho descalculia. Não tô querendo aqui diagnosticar tudo não, tá, gente? Ainda mais porque a psicanálise, ela não diagnostica nada. Pois bem, então exatas pra mim, eu ficava parecendo aquele meme da mulher loira lá da novela, que rouba a criança dos outros. Cheio de número na cabeça e eu fico assim... Número pra mim é um negócio que me desconecta. Tipo, vou com Deus. Não entendo mesmo e tá tudo bem. Já fiz as pazes com esse minha descalculia e falei, ok. E eu era esforçada e curiosa. Sempre fui aquela pessoa de fazer muita pergunta. Inclusive, eu era mal vista, assim, de tanta pergunta que eu falava. Eu sempre perguntava, por quê? Por quê? E eu sempre queria saber a verdade. E, sim, desde lá de criança, via raiva dentro de mim, sim, que eu me trato até hoje. Por quê? Porque eu via as pessoas falando uma coisa e fazendo outras. Eu falava, uai. Aí eu desmentia pessoas na frente, enfim, minha mãe sabe disso. Eu lembro uma vez, rapidinho, tá? Pra dar continuidade. Eu lembro uma vez que o telefone tocou, ainda era aquele telefone de casa, não tinha nem celular na época, não é pra essa galera aqui novinha, não, é pra galera antiga lá, 30 mais, tá? Que minha mãe falou assim, fala que eu não tô. Aí tocou o telefone, saí correndo pra atender o telefone, aí eu falei, aí a fulana, deixa eu falar com sua mãe. Aí eu falei, não, ela mandou falar que não tá. Bem assim, desse naipe, dessa maneira. Então, entre esses trancos e barrancos por aí, vieram, depois, né, dos estudos com TDAH, enfim,
vieram a psicanálise, o comportamento humano, a mentalidade, a espiritualidade, a visão sistêmica, que eu sou apaixonada, e tantas outras formações que ampliaram a forma como eu enxergo o ser humano. Ao longo dessa caminhada, também compreendi algo que sempre esteve presente na minha vida, a minha sensibilidade e os meus sonhos. Eu sempre fui muito curiosa com sonhos, porque desde criança eu sonhava e acontecia. Aquilo que durante muitos anos eu não entendia, hoje eu reconheço como uma parte da minha mediunidade. Sim, pode assustar esse nome, mas é verdade. Da minha percepção e da forma como fui chamada para cuidar das pessoas, sabe? Nada disso aconteceu por acaso. O meu coração sempre soube o caminho. Cada desafio que eu vivi acabou se tornando uma ferramenta para ajudar alguém. Hoje eu uno conhecimento, experiência, espiritualidade, escuta profunda em um trabalho que já alcançou pessoas em diversos países. Eu sou muito orgulhosa disso. Atendo mulheres empresárias, empresários, enfim, pessoas que buscam compreender não apenas o que aconteceu em suas vidas, mas por que aquilo aconteceu e, principalmente, como que podem transformar a sua história. Porque eu acredito em uma coisa com todo o meu coração. O passado, ele explica você, mas ele não precisa definir quem você será. Essa é a razão de eu fazer o que eu faço. E eu amo muito o que eu faço. Porque eu sei, por experiência própria, que é possível ressignificar a dor, romper padrões e construir uma vida que um dia parecia ser impossível. E se eu conseguir, continuo conseguindo, vivo aqui nessa questão de procura da vida, eu gosto de falar dessa palavra porque para mim é uma pró-cura, é a própria cura. Se eu continuo reescrevendo a minha procura da vida, eu realmente acredito profundamente que você também pode reescrever a sua. É só não, né? É desafiador, mas enfim. É preciso ter disponibilidade e estar disposto para olhar para a verdade, para a vida como ela é. É sobre isso, gente. Um beijo. Bom ter vocês aqui comigo.